Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje, junto com a nossa amiga Márcia, a nossa intérprete de Libras. Olá, Márcia! Para a gente dar início à nossa segunda aula de Biologia para você, aluno do primeiro ano. Na nossa aula de hoje, continuaremos então a falar sobre a embriologia, sobre o desenvolvimento embrionário aí dos animais. E vamos reconhecer que o desenvolvimento embrionário envolve a multiplicação, o crescimento e a especialização das células embrionárias, conhecer as principais fases do desenvolvimento embrionário e identificar em ilustrações, esquemas, estágios e partes básicas de embriões dos animais. Bom, para a gente então iniciar a nossa aula, vamos retomar o que a gente viu lá na primeira semana. A gente ficou aí uma semana sem se ver, aí a gente pode esquecer de alguma coisa, mas vamos então retomar? Vamos lá. Todo então o desenvolvimento embrionário, ele vai iniciar, a gente vai começar esse estudo a partir da fecundação. Ocorreu a fecundação, ocorreu a formação então de um zigoto. Esse zigoto, também chamado de célula-ovo ou ovo. A partir disso então, desse zigoto, nós temos aí sucessivas segmentações ou clivagens que vai compor então o primeiro estágio de desenvolvimento embrionário, que nós vimos lá na nossa última aula, onde cada tipo de ovo vai possuir um tipo de segmentação diferente, né? Então, nós temos aqui, ó, o zigoto, ocorreu aqui, ó, segmentações ou clivagens, onde formou-se então a mórula. Reparem que, a partir do esquema desse ovo, eu posso ver aqui, por exemplo, que esse ovo aqui é do tipo oligolécito. Mas Vinícius, como que você sabe disso? Não é porque a gente é professor, não. Olha só, oligolécito. Olha o tipo de segmentação. Lembram que os ovos oligolécitos possuem, então, essas segmentações onde vai dividir totalmente segmentação holoblástica igual. Lembra? Holoblástica divide tudo. E é igual porque, como vai dividir tudo e a quantidade de vitelo é mínima, eles vão ficar todos, então, o que nós chamamos de blastômeros, vão ficar tudo com o mesmo tamanho. Se fossem de tamanhos diferentes, aí sim eu poderia falar que era um outro tipo de ovo ou segmentação. Olha como que a gente consegue, então, analisar. Nós temos aqui, então, o estágio da mórula, até chegar aqui na blástula, onde nós temos uma cavidade, que é chamada de blastocela. E paramos aqui, então, a nossa aula anterior. Iniciaremos, então, hoje, da nossa aula, falando do que ocorre daqui para diante, que vai ser o que nós chamamos de gastrulação. Vamos lá. A gastrulação, ela vai ser a fase de orientação do plano corporal do animal. O que é isso? Vai começar, então, a formar, a definir, digamos assim, o que aquela região, aquela camada de células vai se tornar, tá? Nós temos, então, a formação dos folhetos ou tecidos embrionários, tá? E nós temos também o arquíntero, que vai ser o intestino primitivo. Esse arquíntero, tá? Ele vai ser a nossa futura cavidade abdominal, nosso futuro intestino, tá? E o blastóporo, na hora que a gente for ver, a gástrula ela vai possuir uma abertura. Essa abertura é chamada, então, de blastóporo. Repitam comigo, blastóporo. O que vai ser esse blastóporo? É uma abertura que vai dar origem, vai ser esse canal de comunicação do meio interno para o meio externo, onde esse meio interno,
o que eu vou ter nesse meio interno? Arquêntero, tá? Como o arquêntero, vamos raciocinar aí. Como o arquêntero é o meu intestino primitivo, né? Vai ser então esse futuro intestino. O que vai acontecer? Esse canal, esse blastóporo, então, essa abertura, ela vai ser, se vai originar ali, um vai originar o intestino, o outro vai originar o quê? O que vai entrar ou sair o alimento, certo? Então, nesse caso, o que acontece? O blastóporo, ele pode originar tanto a boca quanto o ânus, primeiramente, tá? Quando o blastóporo origina a boca primeiro, então, ó, formou lá arquêntero, blastóporo, esse blastóporo vai originar a boca. Eu falo que estes animais são chamados de animais protostômios. Nome esquisito mesmo. Protostômios, tá? São onde o blastóporo originou primeiro a boca. Pro significa primeiro. Lembram? Se pro significa primeiro, primeiro vem a boca ou o ânus? A boca. Se o blastóporo originar primeiro o ânus, aí esses animais não são chamados de protostômios, e sim de deuterostômios. Deuterostômios, tá? E aqui, então, a gente consegue ver aqui perfeitamente como que vai ser essa formação, então, dessa gástrula. Olhem só, eu tenho aqui, olha, a blástula. Essa blástula, então, esse processo de formação, então, dessa gástrula, existem alguns processos, tá? Alguns vão ser tipos diferentes, mas eu não vou entrar em detalhe. Mas o caso mais comum que vai acontecer é o que vai acontecer por embolia, que a gente chama, ou que a gente chama de invaginação. O que acontece? Essa camada aqui, olha, mais abaixo aqui, ela vai o quê? Invaginar, então vai acontecer um achatamento. Desse achatamento aqui, olha, essas células então vão se mover, achatar, aqui, ó, achatou, formou aqui então o arquêntero, e esse orifício aqui que vai se formar nós chamamos de blastóporo. E aí que nós temos esse blastóporo, se ele for origem à boca, protostômios, origem ao ânus, deuterostômios. E quando nós falamos em folhetos embrionários, é nessa fase, então, que nós vamos observar aqui perfeitamente esses tecidos embrionários. Tecidos embrionários significam o quê? Que esses tecidos, eles vão se diferenciar posteriormente, tá? Em vários tipos que nós vamos ver aqui daqui a pouco. Existem, então, 3 tecidos embrionários, ou também chamados de folhetos germinativos. O endoderma, endo, dentro. Derma, então, a gente lembra de revestimento da nossa pele. Então, endoderme significa, então, se endo é dentro, vai ser o quê? A camada mais interna. Ectoderma. Ecto significa fora. Então, é a camada mais externa. Ectoderma. E o mesoderma. Meso significa meio. Então, vai ser essa camada intermediária. Tá? Todos os animais possuem endoderma e ectoderma. Porém, alguns animais possuem esse terceiro folheto aqui, que vai ser o mesoderma. E aí nós temos mais um nomezinho aí de classificação. Todos os animais que vão apresentar apenas 2 folhetos germinativos, ou seja, endoderma e ectoderma, nós chamamos então de animais diblásticos. Então, diblásticos, animais que possuem 2 folhetos embrionários, um interno e um externo, endoderma, ectoderma.
Se esse animal vai possuir, então, essa camada intermediária, esse terceiro folheto, então, nós chamamos de triblásticos. Triblásticos, ou seja, 3, que vai ser um de fora, um de dentro e um no meio. Ectoderma, mesoderma, endoderma, tá? E aqui, então, a gente vai ter aqui, olha, finalzinho da blástula aqui de uma rã, que vai começar, então, a se diferenciar. Olha só, eu tenho aqui, olha, o ectoderma, que é essa camada de célula final. Vamos voltar aqui nesse desenho, que eu acho que aqui fica mais fácil para a gente ver. Olha aqui que interessante, olha. Esse animal aqui, ó, ele vai possuir somente 2 folhetos, ó. Endoderma, tecido de dentro, ectoderma, tecido de fora, tá? Se ele tivesse mesoderma, como que seria? Seria o intermediário, que nós vamos ver aqui nas figuras à frente, tem. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, olha, o que que acontece? Lembram que eu falei que na gástrula, ela vai possuir uma abertura chamada de blastóporo, que vai ser esse canal de comunicação, então, do meio interno para o externo? Bom, esse blastóporo, então, quando ele vai formar a nossa próxima etapa, tá? Quando ele vai o quê? Se unir. Quando ele vai se unir e tudo mais, nós vamos começar, então, a iniciar a nossa próxima fase, que é a organogênese, tá? Organogênese. O próprio nome já fala. Organo, lembra de órgãos. Gênese, lembra de quê? Início, formação. Então, organogênese vai ser a formação, então, dos órgãos. Aí já vai ser a diferenciação. O que que vai acontecer? Esse blastóporo aqui, ele vai, então, formar, ele vai se unir e vai acontecer um achatamento. Pensa que, olha, onde estava o blastóporo é como se desse um tapa. Pronto, achatou, não achatou? Ficou aqui. É o que nós chamamos de placa neural. Essa placa neural, ela vai, então, nós vamos ver o que que vai acontecer com ela. Vai iniciar aqui o nosso estudo da organogênese. Então, eu tenho aqui, ó, ectoderma, camada externa, endoderma, camada interna, e mesoderma, tá? Que vai ser a camada intermediária, que ó, a gente consegue ver aqui, ó, perfeitamente. O que que vai acontecer? A organogênese, ela vai ser, igual eu falei, a diferenciação dos órgãos. A sua fase inicial começa com a neurula, ou neurulação, ou seja, formação do sistema nervoso. Como que vai acontecer? Lembram que eu falei com vocês da placa neural? Então, essa placa neural aqui, então, ela vai se cobrir, tá? Se fechar, e vai formar o que nós chamamos de tubo neural ou tubo nervoso, que está aqui, ó, que vai dar origem, então, ao nosso sistema nervoso, a nossa medula, tá? Abaixo aqui, então, nós temos a notocorda. Lembram dos cordados? Então, é a notocorda. A notocorda, ela vai ser substituída posteriormente pela coluna vertebral. Ela vai ter a função, então, de sustentar aqui esse tubo nervoso. Temos aqui, olha, ectoderma, tá? E aqui, tudo aqui que está de vermelho vai ser o quê? Mesoderme. Olha o arquêntero aqui, olha. E essa cavidade aqui, esse arquêntero, tá? O arquêntero está aqui, desculpa. Essa cavidade aqui que vai ser formado entre o mesoderma, alguns animais possuem, é o celoma, que vai ser essa cavidade onde vai abrigar os nossos órgãos da região abdominal. O arquêntero, que vai ser circundado, então, pela endoderma, tá? E aqui, então, nós temos, se a gente for analisar aqui, nós temos várias outras estruturas que eu não vou entrar em detalhes com vocês. Mas só para a gente observar que quando está nessa fase, eu consigo ver o tubo nervoso, a notocorda, o arquêntero e o celoma, se alguns animais possuem, tá? Então, olha como que ocorre a formação do tubo neural, ó. Então, eu tenho aqui a região do blastóporo, né? Ela vai se unir. Unindo, então, ela vai aqui, nós falamos que está num estágio que nós chamamos de goteira neural, que parece uma goteira mesmo.
ela vai se unir, fechou aqui, formou o nosso cordão nervoso e aqui a notocorda, tá? E aí, só para a gente finalizar a nossa aula, o destino dos folhetos embrionários. Ectoderma origina epiderme e o revestimento do sistema nervoso. Endoderma, sistema digestório e respiratório. O que sobrou? Mesoderma. É mais fácil assim para a gente gravar. Bom, deixa aqui para vocês então o exercício, que a gente vai resolvê-lo então para a gente ver como que ficou então a nossa aprendizagem aqui. É uma questão do Enem e fala o seguinte: na década de 1990, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico em consequência de suas características peculiares. O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de... Então vamos lá. Quando eu falo aqui nas células do nosso cordão umbilical, o cordão umbilical nós sabemos que existem aquelas células que nós chamamos de célula-tronco, né? Células multipotentes aí. O que que acontece? Essas células, igual aqui falou, ela tem um alto poder de diferenciação celular. E essa técnica que eles falaram aqui, essa criopreservação, é aquela técnica de congelamento, tá? E o que que vai acontecer? Qual que vai ser as características dessas células? Vamos voltar aqui um quadro aqui só para a gente analisar e entender. Se eu for analisar, célula-tronco é uma célula embrionária, né? As células da nossa placenta, do nosso cordão umbilical, desculpa, é uma célula embrionária. Olhem só, uma única célula, por exemplo, do ectoderma, ela pode originar ou a epiderme, ou o revestimento de cavidades corporais, ou o sistema nervoso. Olha esse poder de diferenciação celular que ela vai ter. Se for uma célula da endoderma, por exemplo, ela vai ter essa função de quê? De se diferenciar em uma célula, depois, futuramente, nos órgãos do sistema digestório e respiratório, no nosso fígado e no nosso pâncreas. Olha esse poder também de diferenciamento. E se for um mesoderma? Olha o tanto de coisa que o mesoderma ele vai originar. É igual eu falei com vocês, né? A gente guarda o ectoderma e o endoderma, que são menos coisas. Ectoderma, epiderme, revestimento e o sistema nervoso. Endoderma, órgãos do sistema respiratório e digestório, o fígado e pâncreas. O que sobrou é o mesoderme. Então, elas vão possuir essa capacidade de quê? De diferenciação celular e de multiplicação. Então, você acha que elas vão possuir multiplicação lenta, voltando aqui para a questão? Não. Comunicação entre células? Também não. Adesão a diferentes tecidos? Diferenciação em células especializadas? E reconhecimento de células semelhantes? A alternativa correta vai ser o quê? A letra D, que vai ser diferenciação em células especializadas. Bom, chegamos ao fim da nossa aula, tá? Vejo vocês então numa próxima. Até mais!